Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as revelações de Augusto Melo em mais uma entrevista bombástica. Saiba o que ele disse a partir de agora. Antes, deixe aquele like bacana no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações e ainda, ao lado do campo comentários tem o botão hypar. Você clica nele, do lado desse botão tem a atribuição de pontos. Você clica em cima dos pontos que você quer atribuir ao vídeo e assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e propaga ele para mais seguidores como nós. Tudo de forma gratuita. Se não é inscrito ainda, inscreva-se. Também você não paga nada por isso. E como sempre, agradecemos a sua participação. O Nelson Santos Trindade, a esposa dele de Goiôxim, o Carlos Nonato Barbosa, ainda o Romão Araújo, a esposa Cida, pessoal em Embu das Artes e o Denis Ferreira. Sejam todos bem-vindos. Agora as notícias e informações. Pessoal, por enquanto sem atividades em Parque São Jorge ou no CT. O Corinthians, a diretoria do clube deu férias aos jogadores. Há a previsão que eles retornem no dia 27 de junho. A ideia da diretoria é oferecer 15 dias, para que a galera, a rapaziada, descanse, Dorival Júnior possa aí se preparar e reformular a questão de trabalho para o restante da temporada. Essas férias, uma espécie de intertemporada, acontece porque os jogadores voltaram mais cedo no final do ano por conta da antecipação do Campeonato Paulista e ficou acordado entre as partes que esse período seria do gozo aí de férias regulamentares. Portanto, jogadores trabalhando em campo apenas em 27 de junho. Mas jogo para valer, Corinthians tem aí o compromisso em 12 de julho apenas. Essa partida acontece contra o Red Bull Bragantino e o Corinthians joga em seus domínios na Neoquímica Arena. Se por um lado há calmaria dentro dos gramados, extra-campo as coisas continuam fervendo. Augusto Melo concedeu entrevista à CNN, abordou vários assuntos, se disse injustiçado, falou que vai provar que não deve nada a ninguém e que sofre de perseguição. Em entrevista exibida neste domingo à noite, a CNN Esportes SA, o presidente afastado do clube, afirmou e confirmou que deixou sobre a mesa do Corinthians um contrato praticamente finalizado com a Adidas, estando apenas análises das partes, um contrato que, segundo ele, previa um acordo de mais de 1 bilhão e que, por conta da instabilidade, tudo isso travou. Abre aspas. Tínhamos conversas de renovação de contrato em 1 bilhão, tanto com a Nike quanto com a Adidas. O contrato com a Nike vence no final do ano com uma renovação automática, desde que não se tenha alguma outra melhoria. Se tínhamos uma proposta acima de 1 bilhão, a Nike também teria que cobrir acima, e é isso que estamos esperando dessa atual diretoria interina, porque eu deixei um contrato em cima de 1 bilhão com a Adidas, e a Nike tem o direito de cobrir, então estou deixando no mínimo um contrato de mais de 1 bilhão, explicou Augusto Melo. Para que houvesse efetivamente essa troca, a proposta, o contrato, tem que passar obrigatoriamente pelo Conselho de Orientação CORE, que precisa emitir um parecer favorável. Sobre a decisão de romper com a atual fornecedora de material esportivo, que é parceira do Corinthians há vários anos, Augusto Melo explicou que, abre aspas, hoje temos um grande problema de falta de mercadoria. O Corinthians acabou fechando mais de 100 lojas, o que gera um prejuízo e ninguém nunca percebeu isso. E essa era uma discussão que estávamos tendo por algumas dificuldades que a atual fornecedora de material esportivo nos causava, de falta de entrega de material, que estávamos em conversas para que ela pudesse chegar em um patamar que nós imaginávamos, explicou Augusto Melo. E ele seguiu. Eu via que o contrato da Nike com o Corinthians não era tão bom. Tive algumas reuniões com os presidentes para que eles pudessem melhorar esses contratos. E para que isso aconteça, a gente precisa saber de outras situações e saber até que ponto podemos chegar em termos de valores, acrescentou Augusto. Bom, Augusto Melo também respondeu sobre estar sob investigação por conta de possíveis ilícitos no contrato envolvendo a VaideBet. Ele se disse injustiçado, abre aspas. O meu indiciamento foi completamente injusto, não tenho participação nenhuma. Tudo que eu faço, tenho testemunhas, meu jurídico. Nunca fiz nada, nunca assinei um contrato sem meu jurídico participar, sem meu compliance participar.
Não tem nada de irregularidade da minha parte, não tem nada. E eu vou te provar da seguinte forma. Primeiro, eu sou a última assinatura de qualquer contrato. E nunca sozinho, nunca. Sempre com o jurídico, administrativo, marketing, pessoas de testemunha. Todos os contratos foram feitos da mesma forma e nunca teve nenhum problema. O que chegou para mim da intermediária foi aprovado pelo nosso compliance, pelo jurídico e pelo compliance jurídico da patrocinadora. Então, não teve problema nenhum. Fecha aspas. Ele também explicou que intermediários são comuns em negociações envolvendo futebol, abre aspas. O que essa intermediária faz com o dinheiro que ela recebe através do trabalho dela é problema dela. O Corinthians não tem nada a ver. Hoje, para você contratar um jogador, você chega a ter 2 intermediários, fora o empresário. Família, advogado, isso é de praxe, normal. Mas essa intermediária parece que passa para uma empresa que passa para outra, onde, segundo a polícia, para no crime organizado e numa empresa de jogadores. Mas nós não tivemos negócios com ninguém desse tipo. Fecha aspas, concluiu Augusto Melo. Augusto Melo falou ainda que a estratégia da oposição inclui ameaças, vigilância e tentativas de impugnação. Abre aspas. Eles tentam criar essa narrativa em cima de mim. Eu tenho quase 45 anos de Corinthians, por isso que eu ganhei com quase 70%. Quem era o Augusto na mídia? Quem era o Augusto para tirar uma dinastia poderosa com uma máquina na mão depois de 17 anos? Ganhei com quase 70%. Eu nunca tive problemas com ninguém, nem ética, nem discussão. Sou um cara que tem um carisma muito grande. Estou no clube desde moleque. Sempre joguei futebol, que era o meu forte. Sempre tive uma amizade muito boa. Nunca tive problema com política, nunca tive nada. A partir do momento que me candidatei, isso já vem desde a campanha. Todos tentaram, já impugnaram a minha campanha, pois sabiam da minha força no clube. Não conseguiram vencer a eleição e continuaram com essa narrativa de crime organizado. Fecha aspas. Augusto Melo também explicou que se voluntariou a oferecer tanto a quebra do sigilo bancário quanto o telefônico. Abre aspas. Eu que quebrei meu sigilo bancário, meu telefônico, pois sou monitorado desde a eleição. Pois tive várias ameaças, a ponto de andar de colete à prova de balas, a ponto da minha filha não poder descer para passear com o cachorro na rua. Foram muitas situações que tivemos que passar para chegarmos onde chegamos. Me sufocaram financeiramente dentro do clube e eu consegui driblar para montar o elenco. Hoje me sufocam emocionalmente, eu e minha família, para que a gente possa desistir. Mas não vamos desistir, porque não devemos nada. Minha vida é limpa, por isso que eu sempre bati de frente. Nunca mudei minha personalidade, minha essência e talvez seja por isso que incomode. Então, não tenho nenhum tipo de ligação com ninguém. Fecha aspas. E ele explicou a situação do Corinthians quando assumiu a presidência. Abre aspas. Quando assumiu o Corinthians, ele já vinha nessa situação grave, que é onde a gente se propôs a pagar isso. E a gente vinha mesmo pagando. Eu sou o único presidente que, com um ano de dificuldade, mantive o ingresso barato para o nosso torcedor. E como gestor, minha visão era lotar minha arena, dar visibilidade para o patrocinador e cobrar o preço que é justo para ele. Tudo que eu projetei e planejei deu certo. Daí pra frente comecei a valorizar a camisa de 70 para 200 milhões, um patrocínio de 17 para 120, 1 milhão de 600 mil para 1 milhão e 400 mil, um calção de 2 milhões e 500 mil para 4 milhões e 500 mil. Eu tirei uma barra de 8 milhões para 15 milhões, a omoplata de 8 para 15 milhões. Sempre dobrei, tripliquei, mostrando que o Corinthians é uma vitrine e provei agora com os direitos de TV. Minha dívida real de balanço foi de 88 milhões, com superávit de 9,5 milhões e deixando um ativo de mais de 700 milhões em atletas, coisa que nunca teve, recusando mais de 100 milhões de euros em 4 atletas. Eu assumi o Corinthians em 2024, não tínhamos R$1 e recebemos uma proposta de 8 milhões de euros pelo Wesley. Eu chamei o empresário dele e falei, confia em mim, esse garoto vai dar bons frutos. Acabei vendendo esse moleque por 25 milhões de euros. Se eu não tivesse uma boa intenção, uma visão, teria vendido ele por 8 milhões de euros e o Corinthians deixaria de faturar 17. Hoje o Corinthians não vende mais atleta barato, patrocínio barato, concluiu Augusto Melo. E para fechar, ele destacou a transparência, abre aspas. Eu sou o primeiro presidente da história do Corinthians que colocou nossas finanças na mão da justiça. Ela sabe o que a gente recebe e o que a gente paga. Qual presidente teve coragem de fazer isso? Isso chama-se lisura, transparência e coragem, concluiu Augusto Melo. Isso vai dar muito pano pra manga ainda, viu? Vamos falar das brabas?
Mais uma vez elas representaram. As Brabas entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro da categoria e venceram, atropelaram o Internacional na casa da adversária. 5-0 Timão. O jogo aconteceu na Arena Porto Alegre e foi válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino. Tamires abriu o placar no primeiro tempo e Jaqueline ampliou antes do intervalo. Já na etapa complementar, Vicky Albuquerque, Letícia Monteiro e Eudmila fecharam o placar. Corinthians 5, Internacional 0. As Brabas chegaram a 31 pontos, ultrapassando o adversário São Paulo. Agora, elas ocupam a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Anota aí, fiel. As meninas do Corinthians voltam a campo no dia 18, encerrando a primeira fase do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 15 horas, horário de Brasília, na Fazendinha, e o adversário é o Cruzeiro. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like, fortalece o canal, assim a gente chega a mais corintianos. Compartilhe o nosso conteúdo. O seu comentário também é muito importante para nós. E siga conosco, porque aqui é e sempre será Corinthians.